Essa é a Central do Empreendedor Dúvidas, um projeto do Grupo de Comunicação BSTV, em parceria com o IAP, IAJA, IMAN, TV Vale das Artes, Grupo Union, Com Brasil e o Escritório de Contabilidade Central do Empreendedor. O programa de hoje é sobre práticas tributárias. O tema é MEI, Micro Empreendedor Individual. Sejam bem-vindos à Central do Empreendedor. Nós aqui vamos tirar dúvidas sobre o tema de contábeis em geral, mas hoje vamos tratar sobre MEI, Microempreendedor Individual. Eu sou Thaís Jesus e comigo vem Marcele Marchiori. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer novamente estar por aqui e esclarecer as dúvidas de vocês. Marcele, fala para mim, qual é a primeira pergunta sobre o tema de hoje? Vamos lá, Thaís. A primeira pergunta é a mais básica possível. A gente quer saber o que é MEI. Explica pra gente o que significa o tão falado microempreendedor individual. MEI é uma forma de tributação muito simples para quem está iniciando agora dentro do universo do empresariado, né? Do empreendedor. A sigla significa microempreendedor individual e ele serve para aquela pessoa que está começando engatinhando com as empresas, seja porque precisa emitir nota fiscal ou porque precisa se regularizar. O MEI ele tem uma forma de tributação muito mais simples do que outras empresas. Ele é para aquela pessoa que está começando a vender um brigadeiro, um pedreiro que precisa se regularizar, contribuir com a Previdência, né, com a Previdência, o INSS. Então, é uma forma de empresa, é um CNPJ, mas muito mais simples de lidar do que as outras empresas. Thaís, eu quero abrir a minha empresa, no caso, a minha MEI, microempreendedor individual. Como é que eu faço para iniciar esse processo? Bom, primeira coisa, né? Você precisa saber se vai querer contratar um contador ou não. A possibilidade de você abrir sozinho, tá? O MEI não obriga a ter contador, tá? Todavia, você precisa ter o conhecimento, aquilo que você vai prestar de serviço, saber se enquadra como MEI, porque tem opções de serviços, de vendas, de revendas, que não se enquadram como MEI, né, microempreendedor individual. E é lógico, né, levar toda a documentação, ver tudo que é necessário. Você consegue abrir pela internet, consegue entrar lá no portal do empreendedor, né, que é do governo, e abrir sua empresa. Todavia, tem que ter um acompanhamento, você tem que pegar guias, existe toda uma parte de imposto, de previdência que deve ser paga. É muito mais barato? Sim. Muito mais fácil de lidar? Sim. Mas se você acha difícil mexer em computador, entrar na internet e fazer isso, é muito mais fácil, acompanhado de um contador ou do Sebrae. Os Sebrais das cidades estão abertos para abrir empresas como o MEI, tá? Outras modalidades não, mas o Sebrae auxilia aquela pessoa que quer ser um microempreendedor individual e faz a abertura da empresa, tá? Então, se você tem a possibilidade de abrir, você consegue. Cuidado só para não cair em golpes. Perfeito, Thaís. Então, o primeiro passo, quando eu quero abrir a minha empresa como MEI, se caso tenha um Sebrae na minha cidade, me direcionar a esse órgão. É Exatamente. Isso para fazer. Seria a melhor opção você entrar em contato com o Sebrae. Por quê? Porque ele vai te orientar se aquela atividade que você está desejando é possível. Não é pago pelo Sebrae, tá? O serviço deles já são pagos, né, pelos entes, né? Então você não vai pagar o serviço para eles, né? Diferente de uma contabilidade, é normal que uma contabilidade cobre para isso, mas o Sebrae em si pode te auxiliar gratuitamente também. Thaís, o MEI, ele tem um imposto fixo? Quanto é que a gente paga para ter um MEI? Olha, o MEI tem sim um imposto fixo. Diferente de outras modalidades de empresa, o MEI ele cobra um valor, vamos lá, da Previdência, né, Social, o INSS, que é de 5,5% de um salário mínimo federal, tá?
É o menor valor possível para se pagar de um INSS. Outras modalidades de empresas já pagam de 11% para cima, ou autônomos sempre de 11% para cima, tá? Então, para quem está empreendendo, esse é o menor valor a se pagar para o seu INSS. Além disso, tem imposto fixo, né, do PIS, COFINS, tudo aquele que a gente paga para o governo, todos aqueles impostos que a gente conhece, são pagos em uma única guia, junto ao INSS, inclusive, tá? E tem o ISS fixo também pela cidade e o ICMS, caso seja uma empresa de revenda, né, ou de venda. O ISS, caso seja uma empresa de serviço. Todos eles são fixos dentro de uma única guia. Como ele é proporcional ao salário mínimo, né, federal, ele vai variar um pouquinho a cada ano. Quando tem o reajuste do salário mínimo, ele vai reajustar também o valor do imposto, tá? Porque tem esse recolhimento da Previdência junto. O valor hoje em dia está em torno de R$ 67,00. Tá? Mas isso já está incluso, sua previdência, pense que isso para sua aposentadoria vai ajudar. Se um dia você precisar por questão de afastamento por saúde, vai te ajudar. Então, assim, é importante o recolhimento em dia para quem é MEI. Perfeito, Thaís. Então a gente falou aí em torno de menos de R$70 é o valor aqui para você. Já está jogando aí para você que está em casa, que é mais ou menos isso que a Thaís passou pra gente. Thaís, quantos funcionários eu posso ter como MEI? Porque lembrando que o MEI, ele pode ser até um vendedor de brigadeiro, né? Uma pessoa que presta serviço também. Importante falar dessa parte de quantidade de funcionários. Vale lembrar que o MEI só existe para auxiliar realmente quem está iniciando. Tem questão de máximo de faturamento, máximo de funcionários, exatamente por conta disso, tá? O MEI pode ter no máximo um funcionário, tá? Passou de um funcionário, ele já se enquadra em outra modalidade. O governo entende que MEI, microempreendedor individual. Se você está pondo um funcionário, significa que está crescendo e ainda está ali dentro do limite de faturamento. Mas se você já passa para mais um funcionário, você já está em outra proporção, você não está recebendo tão pouco assim e você pode passar para a próxima categoria, o desenquadramento, né, do MEI, tá? Então, o máximo que você pode hoje é um funcionário. Lembrando que estamos em 2024. Se você está lá no futuro assistindo esse vídeo da Central do Empreendedor, pode ser que isso tenha sido mudado. E tem alguma previsão, Thaís, de aumentar o limite de funcionários para o MEI? Olha, houveram algumas conversas, né, sobre isso, para aumentar ao menos para 2 funcionários, né, aumentar o limite, inclusive, de faturamento do MEI, porque tem esse tipo de limite também, né, mas até hoje não há uma previsão, não foi aberto nenhum projeto para isso, tá? Então, por enquanto, entende-se que no máximo é um funcionário mesmo. Passou de um funcionário, precisou de mais funcionários, seu comércio ou sua empresa prestadora de serviços já está crescendo o suficiente para que desenquadre do MEI. Thaís, você falou há pouco sobre o limite de faturamento do MEI, né? E você disse assim, olha, porque como é individual, você não pode ter vários funcionários, até porque se tiver vários funcionários e entenderem que na verdade você está faturando mais do que deveria, você desenquadra, que é um assunto para um outro programa. Mas nesse programa eu quero saber qual que é o limite de faturamento do MEI. Lembrando que estamos em julho de 2024. Em julho de 2024, o limite é de 81 mil. Há previsão de que isso mude, 81 mil no ano, tá? Há previsão de que isso mude? Não sabemos. Por quê? Isso vem sendo conversado, assim como a quantidade de funcionários, há algum tempo. Mas, até o momento, são só conversas, nada se concretizou. Então, não dá pra gente falar assim, não, a partir do ano que vem ou de 2026, isso vai mudar, vai aumentar. Por enquanto, são apenas conversas. Lógico, toda vez que há uma mudança para o MEI, seja das atividades em que se possa prestar, o limite mesmo, o limite mudou desde a criação do MEI, né? A criação do MEI foi em 2008, a legislação, né? Estamos em 2024, nesse tempo todo mudou, ele aumentou um pouquinho, que era 60 mil antes. Mas não há ainda
uma previsão fixa de quando isso vai aumentar e se vai aumentar, ok? Olha, a próxima pergunta é muito interessante, porque nós falamos sobre a importância de um contador para gerir o seu negócio, que seja MEI ou qualquer um outro. Porém, a gente sabe que existe gente que opta por não ter um contador. E aí, se por acaso acontece de você atrasar uma guia, você não pagar uma guia do MEI, Thaís, o que é que acontece caso eu deixe de pagar uma guia do microempreendedor individual? Vamos lá. As guias, elas são de recolhimento de imposto e de previdência, né? Como eu havia explicado anteriormente. Então, se você está deixando de recolher o imposto, em algum momento a Receita vai estranhar isso e falar: então, amigo, vamos pagar isso daqui. A Receita, né, a Receita Federal, ela trabalha de uma forma bem interessante. Ela te dá avisos: olha, está atrasado, né, seu imposto está atrasado, mas pode ser que você, se você deixou para lá o seu MEI, né, só abriu e deixou lá de escanteio, você não vai acompanhar esses avisos que são dentro do próprio portal do MEI. Se você não está vendo, você não vai ver os avisos também, né? Então, o que acontece? Em algum momento pode ser que essa dívida caia na dívida ativa da União. E eles, como o MEI, ele está muito ali próximo do empreendedor em si, né? Ele se confunde a pessoa física com a pessoa jurídica, né? Que é a mesma coisa, pro MEI. Ele se confunde tanto, apesar de ser CNPJ e CPF, que você pode perder bens caso tenham. A Receita pode congelar esses bens, entendeu? Para que seja paga a dívida com a Receita. E aí também tem a questão do INSS. Se você não recolhe INSS em dia, tá lá gerando a dívida, certo? Você não recolheu, o dia que você quiser se aposentar, por exemplo, você não consegue. Se você for uma mulher e torna-se gestante e quer aquele afastamento, né, que tem o auxílio, né, você não consegue. Por quê? Porque você deixou de pagar a Previdência. Previdência é o INSS. E sem isso, você não consegue se aposentar, né? Você não consegue esses auxílios caso esteja doente ou gestante. Perfeito, nós falamos aqui sobre a penhora de bens, caso você não pague a guia do MEI. Agora, eu tenho uma dúvida muito específica, por exemplo, essas guias são mensais? Sim, são mensais, perfeito, uma por mês. Então, se você deixa de pagar, por exemplo, a de janeiro e continua pagando as outras, essa que você deixou atrasar, Thaís, tem alguma multa? Ela pode ser esquecida para lá? Ou ela pode ressurgir em uma oportunidade que você menos espera? Como é que funciona essa guia que está atrasada, específica ali, mesmo que você continue pagando as outras? Vamos lá. Aquilo que eu falei, sempre vai ter o aviso, tá, da Receita. Então, se você está pagando as outras, provavelmente você está entrando no portal, né, do MEI. E lá vai ter o aviso: olha, tem essa daqui em atraso, essa daqui está atrasada. Se você não reparou, em algum momento vai chegar uma cartinha da Receita Federal falando que vai para a dívida ativa se você não regularizar. O que você vai pagar? O valor da guia, mais multa e juros em atraso. Se for para a dívida ativa, aí é maior ainda a multa e juros e tudo mais, tá? Tudo isso é mensal, todas as guias são mensais, não há uma guia anual, apesar de ter a declaração anual, é obrigatória, você tem de declará-la. Não declarar causa também multa por conta dessa falta de envio de declaração, tá? Então, você criar o MEI e deixar ele de escanteio só para dizer que ele existe é um problema para você. Se você não pagar as suas guias em dia, é um problema. Se você não declarar, é um problema. Se o seu faturamento como MEI ultrapassar o limite, tem um limite anual de 81 mil, mas tem o limite mensal, né? A gente tem que pensar que esses 81 mil são divididos pelo ano, 6.750 por mês, né? Em cada um dos meses. Então você não pode ultrapassar esse valor. Tudo isso pode gerar um problema. É muito importante ter um acompanhamento correto do seu MEI. Thaís, o que é DAS e quanto tempo eu posso atrasar o DAS e o MEI e ter os meus bens confiscados? O ideal é que você não atrase, obviamente, mas eu digo assim, em quanto tempo que essas guias estão atrasadas é que você tem os bens confiscados? Então explica pra gente primeiro o que é DAS, depois já pode responder. DAS é o Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
o MEI ele é enquadrado dentro do Simples Nacional, que é uma legislação de 2006, a do Simples, né? E a do MEI é de 2008, dentro dela, certo? É uma vantagem aí, vamos dizer, para quem é empreendedor, né? Se você atrasar a DAS, é aquilo que eu falei, são os impostos, a previdência para trás. Se você, teoricamente, passou um ano, a dívida ativa da União já está ali, já pode vir a confiscar, a notificar. É lógico, eles vão notificar e dar um prazo para que você regularize. Normalmente 1 mês, 2 meses no máximo, além daquele tempo que passou todo, né? Pode ser de 1 ano ou aí é que tá, é muito volátil, tá? Pode ser que passe 12 meses ou pode ser que mude de um ano para o outro e toda aquela dívida atrasada já caia para a dívida ativa da União. Então, assim, nunca deixe atrasar, tá? A DAS é o documento de arrecadação do Simples, que é esse imposto que a gente está falando, essa guia que a gente está comentando aqui. Sempre importante ter um acompanhamento, Marcele. E quem faz muito isso é a Central do Empreendedor. Ela cuida das empresas para que os empresários, os empreendedores fiquem tranquilos. A Central do Empreendedor trabalha com empresas de todo o Brasil, de todos os ramos possíveis. Ela é especializada, tem uma equipe muito forte de pessoas. São pessoas atendendo e não o computador. Você não tem um atendimento robotizado. Nós vamos entender o lado do empreendedor, fazer todas as declarações, fazer tudo o que precisa, tudo que é necessário para manter a empresa tranquila e o empreendedor mais tranquilo ainda. A Central do Empreendedor fica por meio do número 13997 544635 ou pelo QR Code que está aqui na telinha. A próxima pergunta já é a seguinte, e se o lucro do MEI for pouco e eu ainda assim ultrapassar os R$81 mil? Vamos lá, né? Temos de entender que faturamento não é lucro. Faturamento é tudo aquilo que se entra na empresa, seja pagando mercadoria, ou seja realmente de lucro, seja por um serviço, enfim, tudo que entra em nome da empresa, né, em valores em dinheiro ou pelo cartão de crédito, de débito, pelo Pix, tudo isso que entra para a empresa é faturamento, certo? Então, tem de se entender que o lucro não é um fator importante para esse quesito, tá? Faturamento é 81 mil, não se pode ultrapassar esses 81 mil, por mais que seu lucro seja baixo. Ah, mas Thaís, eu vendi R$10 mil esse mês, certo? Só que o meu lucro foi só de 2 mil, os outros 8 mil foi pagando funcionário, pagando aluguel, pagando a própria mercadoria. Tudo bem? Porque aí eu só recebi 2 mil, né, de lucro. Não tá tudo bem. Quando você tem um faturamento muito aquém daquele que é o limite, você acaba não importando se o seu lucro foi baixo ou alto. Você ultrapassou o faturamento e você pode vir a desenquadrar. Perfeito. Então, se eu receber a menos também, se meu faturamento for muito menor e eu não ultrapassar os 81 mil, o que acontece? Não, se você se mantiver, né, dentro daquele limite mensal, é que o 81 mil é anual, né? Mas a gente tem que pensar que mensal também tem uma média ali que não se pode ultrapassar, né? A Receita não vai entender que em um mês você faturou 20 mil e no outro você não faturou nada, certo? Tem que se entender que tem uma média mensal e que se você for abaixo da média ali, esse mês eu só faturei R$1.000. Tudo bem, não é um problema. O problema é se em um mês você faturar 20 mil, 30 mil. Aí sim, você está passando muito. Por mais que seu lucro seja abaixo da média, o seu faturamento, que é o importante para o caso do MEI, está muito alto. O que acontece se eu passar dos 81 mil de limite do MEI? Tá, a gente tem algumas opções, tá? A primeira questão é se você passar
pouco. Se você passar por volta de 15%, né, desse 81 mil, o que vai acontecer? No ano seguinte, você obrigatoriamente vai desenquadrar. Então, por exemplo, tá? Vou tentar falar de forma mais simples. Se em 2024 eu, ao invés de faturar 81 mil, eu faturei 90 mil, no ano de 2025 eu não poderei mais ser MEI. Eu vou pagar esse valor que ultrapassou, né, de 81, ou seja, os 9 mil, né, que seria até os 90 mil, eu vou pagar como uma empresa do Simples Comum, ME, né, não mais MEI, né, uma pequena de pequeno porte, e vou lá pagar todos os valores dentro da DAS, mas não como MEI, como uma empresa dentro do Simples, enfim, recolhendo proporcional ao faturamento dentro desses 9 mil. Os outros 81 mil continuam como MEI. E no ano de 2025 eu já desenquadrei, já não posso mais ser MEI. Agora, eu ultrapassei muitos 81 mil dentro desse ano de 2024. Chegou no meio do ano de 2024 e eu já recebi 100 mil. Poxa, ultrapassou demais. A Receita entende que você tem que voltar no início de 2024 e desenquadrar desde lá. Então, tudo aquilo que você fez dentro do ano, você terá de retroagir ao início de 2024, lá em janeiro, entregar as declarações como uma empresa desenquadrada já e fazer todo o processo, passar todas as guias mensais, conforme o faturamento mensal, vai pagar juros e multa porque é considerado atrasado. Você teve de retroagir a janeiro, afinal, né? Então, tudo isso você vai pagar retroativo. Recomendação: entenda bem como que é o seu negócio, se realmente ele vai ficar nesse tamanho, né? Nesse porte de empresa, ou se será necessário desenquadrar no meio do ano. Tá? Se você vê que em algum momento pode desenquadrar, seu faturamento será muito alto, lá no início do ano você já tem que entrar no enquadramento correto, que não seria o MEI. Tá? Aí tem de fazer um estudo para ver para sua atividade, para qual modalidade que vai. Normalmente ainda é dentro do Simples, mas acima do MEI, né? Enfim, tem que ver qual que é, se vai ser lucro presumido, enfim, qual que é a melhor modalidade. Mas entenda, tudo que a gente faz durante o ano calendário é visto previamente. Você faz uma previsão. Eu acredito que esse ano eu consigo ser MEI. E é em janeiro que você faz essa escolha. Então, se lá em dezembro você reparou que fez uma escolha errada, isso pode ser um problema muito grande. A gente falou aqui sobre alguma coisa que nós não prevíamos, né? Por exemplo, o lucro aumentar muito, ou agora falando sobre coisas previstas. Então, por exemplo, nossa, eu percebi que, por exemplo, nós aqui da Central do Empreendedor estamos numa área que depende muito de temporadas, né? E eu percebi que a temporada estourou o meu comércio, eu vendi muito mais. Eu posso fazer isso conscientemente no meio do ano? Eu posso mudar, desenquadrar, deixar de ser MEI no meio do ano por conta própria? Olha, existe sim a possibilidade de desenquadrar no meio do ano, mas não por conta de faturamento, tá? Por isso da importância de ter um acompanhamento contábil, né? A Central do Empreendedor, ela ajuda os MEIs exatamente por conta disso, porque a gente entende qual que é a situação da empresa, onde ela está atuando, né? E fala para ela, olha, talvez não seja o melhor ir por esse caminho, talvez seja melhor já desenquadrar, porque se sabe que no fim do ano, né, que é uma temporada, você vai conseguir faturar muito, você não vai conseguir ficar dentro do MEI. Então a gente faz todo esse acompanhamento. Dentro do ano só é possível desenquadrar em algumas situações, tá? A primeira é a mudança de atividade. Se você mudar para uma atividade que não existe mais dentro do Simples, ou do MEI, perdão, pode ser dentro do Simples, mas se não existir dentro do MEI, tá? Existe o Código Nacional de Atividades Econômicas, o CNAE. Ele fica dentro do cartão CNPJ das empresas. No caso do MEI, tem algumas dessas atividades, né, nessa lista imensa que existe, que não são possíveis. Por exemplo, não pode ser médico, não pode ser professor, não pode ser engenheiro. E caso, vamos lá, eu sou um pedreiro,
ok? Só que nesse ano eu me formei em engenharia civil e eu quero que a minha empresa agora torne-se uma empresa de engenharia, não mais, né, relacionada apenas à parte de física e tudo mais. Então o que eu vou fazer? Eu consigo desenquadrar aí sim, no meio do ano, enfim, no mês que for, certo? Sem ter de retroagir até o início do ano. Isso eu consigo fazer. Mas a questão de faturamento não pode acontecer, tá? Faturamento não é considerado pela Receita uma opção para desenquadramento dentro do ano. Thaís, você citou pra gente que dentro da DAS e do pagamento das guias do MEI, a gente também paga ali a aposentadoria. Explica melhor pra gente como é que o MEI ajuda na aposentadoria. Vamos lá. O MEI, o que acontece? Ele tem dentro da sua guia, da DAS, né, documento de arrecadação do Simples, um proporcional, aliás, é a maior parte da guia de recolhimento, né, que vai para o INSS. INSS, que é responsável pela aposentadoria aqui no Brasil, né, de quem é trabalhador, de quem é empreendedor, enfim, de quem recolhe, ele quem vai aposentar o pessoal. Então, lembra aquele 5,5% do salário mínimo, né, federal que eu falei lá no início do programa? Esse 5,5% vai ajudar para que lá no futuro, quando você for se aposentar, por qual seja o motivo, ele conte como um recolhimento previdenciário, ou seja, ele conta como tempo de contribuição para o INSS. Você pode se aposentar por conta dele, ele vai te ajudar. Essa é a importância de que mesmo que você não tenha uma empresa muito grande, ou que você não tenha uma empresa, por exemplo, você seja um autônomo, um pintor, um manutentista de computador, alguém que faça serviços menores, terceirizados, não é um problema. A importância de ter um MEI nessas situações é exatamente isso. Você consegue recolher para a Previdência, além de estar totalmente correto em relação ao governo, você está ali todo, né, certinho com as documentações, você consegue também essa questão da Previdência, seja o INSS para um caso de doença, para um caso, enfim, de qualquer situação, ou mesmo da aposentadoria. Thaís, e agora eu vou para a minha última pergunta, que é a seguinte: eu posso ter mais de um MEI? Ah, muito boa sua pergunta, Marcele. Quem tem um MEI, ele só pode ter um MEI. Inclusive, o MEI, que é o microempreendedor individual, não permite que você tenha participação em nenhuma outra empresa, tá? Por mais que... Mas, poxa, Thaís, eu sou sócia da empresa, mas eu só tenho 1% de participação nessa outra empresa. Eu só entrei porque meu amigo pediu para eu ser sócio dele. Eu não posso ser MEI? Pô, 1%, eu nem recebo nada deles. Não, não pode. Se você participa de outra empresa, você não consegue abrir um MEI. E como você é participante de um MEI, você tem um CNPJ ativo, não importa se é para microempresa, né, microempreendedor individual, você não consegue abrir outra. Mas, Thaís, e se eu quiser realizar uma atividade diferente? Por exemplo, eu quero realizar várias atividades. Eu consigo pôr dentro desse mesmo CNPJ, já que eu não consigo abrir outro? Um exemplo, eu sou pintor, certo? Mas eu também faço reparos, assim, eu posso trabalhar com obras, eu posso trabalhar como carpinteiro. Eu não posso ter essas atividades porque o condomínio onde eu trabalho pediu para eu emitir nota. Consegue, são atividades que, apesar de diferentes, são relacionadas. Todas elas estão ali numa manutenção predial. Então você consegue sim, Marcele, incluir outras atividades dentro do mesmo CNPJ, se relacionadas. Você não conseguiria, né, exercer em outros lugares, talvez, uma borracharia e uma venda de pastel, por exemplo. Mas você consegue sim exercer outras atividades correlacionadas dentro do mesmo CNPJ. Marcele, essa foi sua última pergunta, essa foi a Central do Empreendedor Dúvidas de hoje e continue assistindo aos vídeos da Central do Empreendedor Dúvidas. Nós vamos ajudar os empreendedores aqui com todas as dúvidas.